Oi, libreto, oi, libreta! Se você está se envolvendo com o mundo da Libras, você já deve ter ouvido falar da palavra datilologia, né? E pode ter surgido alguma dúvida sobre o que é a tal da datilologia ou quando utiliza na Libras e de forma correta, não é mesmo? Nesse vídeo eu vou te esclarecer, vou te explicar sobre a datilologia e explicar sobre o alfabeto manual. Alfabeto manual, datilologia, são as mesmas coisas? Não são? E aí? E agora? Então vem aqui aprender comigo! O que significa isso? Geralmente, a datilologia, o alfabeto manual, é o início da Libras. O início da Libras, porque é a base da Libras. E a gente começa falando sobre o alfabeto manual. O que é o alfabeto manual? Alfabeto manual são as letras do alfabeto, do nosso alfabeto que a gente conhece, o A, o B, o C, o D, e são as letras feitas de forma manual, feita com as mãos, tá bom? Então, isso é alfabeto manual, A, B, C, D e por aí vai. Sobre essas letras, saber essas letras do alfabeto é importantíssimo na Libras, tá? É muito importante, é uma das coisas principais que as pessoas começam aprendendo aí na Libras, né? E o alfabeto manual é as letras do nosso alfabeto que a gente já conhece, que a gente já utiliza. E a gente utiliza as letras do alfabeto manual também para fazer alguns sinais em Libras, para fazer alguns sinais próprios da Libras. Então, o que significa isso? Como assim, Aninha? Saber o alfabeto da Libras não significa que eu já sei Libras? Não, não. Saber o alfabeto da Libras nos ajuda para a gente aprender a fazer, a sinalizar outros sinais da Libras. Mas não significa que você aprendeu o alfabeto manual A, B, C, D e por aí vai. Significa que você já sabe Libras. Não, é só uma parte do início da comunicação, da sinalização. Mas é importantíssimo, muito importante saber o alfabeto, para a gente fazer outros sinais próprios da Libras. Eu vou te dar um exemplo aqui. Sinal de tio em Libras. Qual que é o sinal de tio em Libras? O sinal de tio é assim. Esse aqui é o sinal de tio em Libras. E a gente faz aqui, ó, dessa forma, e que significa o quê? A letra C do alfabeto da Libras. Então, por isso que a gente tem que saber o alfabeto. E aí a gente coloca aqui, ó, sinal de tio. Então, configuração da mão. Para fazer um sinal em Libras, a gente precisa saber o alfabeto. Outro sinal da Libras que utiliza uma letra do alfabeto também é o sinal de amigo, por um exemplo. Sinal de amigo. A configuração da mão é em letra B. E a gente faz esse movimento. E aí você pode pensar, mas professora Aninha, amigo começa com a letra A. Não significa que a palavra em português começando com uma letra, que o sinal vai ser também daquela letra, tá bom? Não significa isso. Mas na hora que a gente vai fazer um sinal da Libras, a gente utiliza bastante essa forma para explicar. Ó, configuração de mão em B do alfabeto da Libras. Configuração de mão em B do alfabeto da Libras. Tocando aqui o nosso coração. Esse aqui é o sinal de amigo em Libras. Mais um sinal. E agora um sinal que começa com a mesma letra é o sinal de feliz. Feliz é a letra F do alfabeto da Libras nas duas mãos e o sinal de feliz. Sinal de feliz, esse movimento. Tá vendo aqui que para fazer alguns sinais, ó, tio, amigo, preto, feliz, a gente utilizou algumas letras do alfabeto da Libras para fazer o sinal próprio. Então, por isso que é muito importante conhecer o alfabeto da Libras. Além disso, além de servir para a gente fazer outros sinais da Libras, o alfabeto manual, ele também serve para a gente fazer a datilologia. Datilologia. O que é a datilologia? Datilologia é quando você digita as palavras com as letras do alfabeto, fazendo a soletração daquela palavra. É muito utilizado quando a gente vai dizer nosso nome em Libras. Então, por um exemplo, Ana Paula, eu vou fazer o A, o N, o A, coloco aqui o espaço, a letra P, o A, o U, o L e o A. Eu acabei de fazer aqui, o que eu acabei de fazer foi a datilologia. Eu fiz a datilologia
do meu nome, da palavra, do meu nome, Ana Paula. Então, a gente utiliza a datilologia da Libras para dizer nomes e outras coisas também. Mais um exemplo de nome, de datilologia, Bruna. Bruna. Pedro. Pedro. Maria. Maria. Acabei de fazer aqui a datilologia. E é importante você saber para você conseguir soletrar, fazer a datilologia do seu nome em Libras para uma primeira comunicação em Libras. Quando você conhecer uma pessoa e você for se apresentar para aquela pessoa surda, você fazer a datilologia do seu nome para se apresentar. Também é importante que você entenda as letras para conseguir entender o nome de algum surdo que soletrar quando você se apresentar e ele fazer a soletração também do nome dele em Libras para você. E aí, quando ele fizer a datilologia do nome dele, você conseguir visualizar, conhecer as letras e conseguir entender qual foi o nome que foi feita a datilologia, tá? E eu quero aproveitar e te perguntar se você já sabe o alfabeto em Libras. Você sabe? Ainda não? Olha só, é muito importante que você conheça as letras do alfabeto em Libras para você conseguir dizer o seu nome, para você entender quando o surdo sinalizar o nome dele também, fazer a datilologia do nome dele também. E alguns, muitos sinais que a gente utiliza a configuração de mão do alfabeto. Então, é importante você saber. E se você sabe, se você não sabe o alfabeto, se você sabe, mas ainda tem um pouco de dificuldade em algumas letras, ou até de memorizar algumas letras, eu vou deixar aqui como sugestão, para depois desse vídeo você assistir o meu vídeo que eu ensino todo o alfabeto da Libras, todas as letras com assimilação para você memorizar, para você não esquecer. E esse vídeo tá aqui no canal para você. É só você digitar alfabeto em Libras, Academia de Libras, que eu ensino letra por letra de forma detalhada, tá bom? Mas, Aninha, é só para dizer o nome em Libras que a gente utiliza a datilologia? Não. Tem outras coisas muito importantes também, que é utilizado com muita frequência na Libras. A datilologia é sempre utilizada em todas as conversas, em todo contato que a gente tiver com as pessoas surdas, a gente vai utilizar, a gente vai fazer a datilologia, tá? Então, a gente utiliza também para outros nomes próprios, tanto para falar o nosso nome, como para outros nomes próprios também a gente faz a datilologia. Nome de cidade, então aonde que você mora? E você pode fazer a datilologia da cidade que você mora. Nomes de remédio, eu cheguei na farmácia, preciso comprar tal remédio, o nome do remédio. Nome de rua, tudo o que possui aí nome próprio, a gente pode utilizar uma marca, às vezes, utilizar a datilologia da Libras. E uma dica também muito importante é quando não possui um sinal próprio em Libras, a gente pode utilizar a datilologia. Porque na Libras, a maioria das coisas possui um sinal em Libras. Mas tem algumas coisas também que não tem um sinal próprio. Vou dar um exemplo aqui, para quem for da área da saúde, sinal de sinusite. Sinusite, a gente vai fazer o sinal aqui, olha, de uma dor aqui, A gente faz o sinal de dor em Libras, aqui nessa região, mas existem várias doenças que podem dar a dor aqui nessa região. Então, para deixar claro, a gente pode ir lá e fazer a datilologia do que diz que não tem um sinal próprio. Então, a gente vai lá e faz sinusite e faz a datilologia de algo que não tem um sinal próprio da Libras. Também utilizamos a datilologia para dizer nomes de títulos de coisas. Por um exemplo, título do quê? Título de filme, peças de teatro, nome de livro. Então, a gente pode utilizar para dizer títulos. E sempre que a gente vai dizer o título de alguma coisa, a gente coloca entre aspas dessa forma. Então, por um exemplo, um filme aqui, A Bela e a Fera, e fecha aspas. Com essa ideia aqui de aspas, a gente mostra que estamos falando sobre alguma coisa, sobre um título, tá bom? E uma coisa também muito utilizada da datilologia é quando a gente esquece um sinal em Libras ou quando a gente não sabe algum sinal em Libras. Tá ali, vira e mexe, conversando. Qual que é? Esqueci o sinal de luz, por um exemplo. Qual que é o sinal mesmo? Então, luz. Aí a gente vai e faz a datilologia para a pessoa, Aí a pessoa lê ali lê as letras que você fez a datilologia, que você utilizou
para você continuar a conversa. Então é muito utilizado para esses momentos também. Só toma cuidado para não utilizar muito em todo o tempo da sua comunicação, porque senão fica muito cansativo, né? Você não pode chegar numa pessoa e falar para ela: oi, tudo bem? Fazendo datilologia, porque não é assim que a gente se comunica, né? Até na língua portuguesa não é assim. Oi, espaço, T-U-D-O, espaço B-E-M, ponto de interrogação. Não, então utilize com sabedoria a datilologia. Conheça a nossa escola, a Academia de Libras. A gente tem um curso completo de Libras que vai do básico ao avançado. Vou deixar o link da nossa escola aqui abaixo na descrição desse vídeo. Aproveita também, se você gostou, e compartilha esse vídeo aqui com os seus amigos e com o mundo. E me segue nas redes sociais, @Academia de Libras. Beijo no coração. Tchau, tchau.